Hey loves, Haley Steinfeld here. Let's be real. When I'm on the red carpet, everyone wants to know whose dress I'm wearing. But here's the thing. We're so focused on those details, we're missing something that's actually way more important. Breast health. It's wild. Breasts get so much attention, but they're still so ignored when it matters most. Don't know what I'm talking about? Tune in on February 9th and visit yourattentionplease.com. That's yourattentionplease.com. See you then. This episode is brought to you by Amazon. Sometimes the most painful part of getting sick is the getting better part. Waiting on hold for an appointment, sitting in crowded waiting rooms, standing in line at the pharmacy, that's painful. Amazon One Medical and Amazon Pharmacy remove those painful parts of getting better with things like 24/7 virtual visits and prescriptions delivered to your door. Thanks to Amazon Pharmacy and Amazon One Medical, healthcare just got less painful. Fevereiro 7, lendo a história de Deus. Êxodo 14. A perseguição dos egípcios. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado, e eles disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó. Os cavaleiros e as tropas saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, de fronte de Baal-Zefon. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado por meio do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite.
As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. Na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então, os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Os israelitas, porém, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Êxodo 15. O cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus do meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e os exércitos do Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. A grandeza da sua majestade derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu ardente furor que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como uma parede. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo dizia: Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo até ficar satisfeito. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas sopraste o teu vento e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor leal conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvirão e estremecerão. A angústia se apoderará do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficarão aterrorizados. Os poderosos de Moabe serão tomados de tremor. Os habitantes de Canaã se desesperarão. Terror e medo cairão sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o
o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então, Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, as águas de Mara e de Elim. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto do Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo, então, começou a se queixar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Êxodo 16. O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. O Senhor, porém, disse a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. No sexto dia, trarão para preparar o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês se queixem a nós? Moisés disse ainda: O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor. Moisés disse a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as murmurações deles. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Responda-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne e, ao amanhecer, se fartarão de pão. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim o Senhor ordenou: cada pessoa recolha quanto precisar, um gomer para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais,
outros menos. Quando mediram conforme o Gomer, que havia recolhido muito, não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois, quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro dos gômeres para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso sabático, sábado consagrado ao Senhor. Assim, e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem ficou cheio de larvas. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no chão. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou aquele pão maná. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: O Senhor ordenou o seguinte a vocês: recolham um gomer de maná e guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha e ponha nela a medida de um gomer de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas do testemunho, para lhe ser guardada. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O gomer é a 10ª parte de um efa. Êxodo 17. Água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e disseram: Dê-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O Senhor respondeu-lhe: Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os Amalequitas. Sucedeu que os Amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os Amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos.
Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto em um rolo, como memorial, e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou O Senhor é a minha bandeira. Ele jurou: Por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Êxodo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do sogro Jetro, que a recebeu com os 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dissera: Tornei-me imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois dissera: O Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer-lhe: Eu, Jetro, o seu sogro, estou indo ao seu encontro, e comigo vão a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o final da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele fazia pelo povo, disse: Que é que está fazendo? Por que só você se senta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o final da tarde? Moisés respondeu: Faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu julgo entre as partes e ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Escolha, porém, dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiem o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples eles mesmos julgarão.
e isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e, se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo irá para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e designou-os como líderes do povo, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes serviam como juízes do povo em todos os momentos. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou para a sua casa.